Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo, RD Online, informando, prestando serviços nesta noite abafada de terça-feira, dia 9 de outubro de 2018, e a gente segue aqui, Carlos Carvalho, atualizando as informações Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande, e claro, todos os bastidores, leituras, interpretações, avaliações do resultado deste domingo. Mas vou te falar, como tá dando pano pra manga no PSDB, hein? Boa noite, Carlos Carvalho. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta, ligado na RDTV. Sabe aquele filme que, às vezes, um personagem se destaca ali e faz um spin-off, né? Um novo filme só sobre aquele personagem? Então, a mesma coisa está acontecendo agora na eleição, né? Apesar de ainda ter um segundo turno para o governo do estado aqui em São Paulo e em outras cidades, e também para a presidência da República, ainda tem muito resquício daqueles que foram derrotados no primeiro turno, né? Quais serão os futuros desses partidos. Hoje surgiu até a notícia dos partidos que vão perder fundo partidário, tempo de TV e rádio, até o direito de participar de futuros debates, ou seja, os resquícios aí do primeiro turno da eleição ainda vão continuar nos próximos dias, até porque só na sexta-feira, agora no dia 12 de outubro, que começa a campanha de rádio e TV pro segundo turno, né? Tanto o governo do estado, exatamente, tanto o governo do estado quanto a presidência da República. Então, só a partir dali vai todo mundo retomar o papo realmente sobre eleição de verdade, né? Sobre votos, disputa de votos. Por enquanto, as articulações de cada legenda, né, para saber quem apoia quem não apoia, e esses spin-offs aí sobre a eleição é o que a gente vai falar daqui a pouco, principalmente do PSDB, né? E a busca desenfreada pelo apoio do Bolsonaro, né? Como o pessoal viu o tsunami, porque normalmente, Carlos Carvalho, é onda, né? Igual 2016, a onda azul, a onda do Dória, que acabou beneficiando os prefeitos do ABC, que eram candidatos pelo PSDB. Agora não foi uma onda, foi um tsunami, né? 2 milhões de votos da Janaína Pascoal, mais toda a bancada que ela levou com ela junto para a Assembleia Legislativa, a Joyce Halsemann, o Eduardo Bolsonaro e toda a bancada que eles levaram e carregaram com eles para a Câmara dos Deputados. E agora todo mundo, né? João Dória já declarou que vai votar no Bolsonaro, prefeito de São Bernardo, Orlando Morando também, lembrando que no primeiro turno eles estavam na candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República, entre outros assuntos. E só para, aqui antes da gente começar a entrevista, agradecendo o Vitor Oliveira nos trabalhos técnicos e na produção, o Carlos Carvalho e eu falamos muito que a política é dinâmica, né? Até parafraseando aquela velha máxima, já dizia Ulisses Guimarães, política é como as nuvens, né? Uma hora está num lugar, de repente você olha, já mudou tudo. E só para a gente trazer em números isso para vocês, por exemplo, em 2014, PSDB elegeu 22 deputados estaduais em São Paulo. Agora elegeu 8. Caiu 1/3 a bancada do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais do que isso, Aécio Neves, que em 2014 perdeu eleitoralmente a Dilma, mas politicamente saiu muito grande da eleição, teve 51 milhões de votos, nesse domingo suou para ter sofridos 100 mil votos para deputado federal por Minas Gerais, foi o 18º mais votado, para ver como não tem essa história de recall. É eleição, disputa, você ganhou uma vez o voto do eleitor, tem que conquistar de novo o eleitor passados 2 anos, e como a política é dinâmica. E hoje, Vitor Oliveira, nós vamos inverter aqui o papel, nós vamos começar já com a entrevista, assim como fizemos ontem, Carlos Carvalho. Até domingo a nossa marcha foi a sabatina com os candidatos a deputado com a bandeira do ABC. E agora vamos entrevistar aqueles que foram eleitos, referendados pelas urnas. Ontem recebemos o deputado federal reeleito Alex Manente, o mais votado aqui no ABC, e hoje vamos receber o coronel Nishikawa, que foi um dos últimos a dar entrevista aqui para a gente, entrou ali nos finalmente, teve mais de 20 mil votos para deputado estadual, pela primeira vez disputando eleição, um nome pouco cotado na Bolsa de Apostas, mas que conseguiu o trunfo graças a essa campanha conceitual do PSL, do Jair Bolsonaro e também a expressiva votação da Janaína Pascoal, 2 milhões de votos. E me lembro, Carlos, no domingo aqui, a gente na matemática. E aí, vai dar, não vai dar para o coronel? Por quê? Não bastava fazer o quociente e ter o puxador de voto. O pessoal atrás tinha que fazer o mínimo também, senão ficava fora, né, Carlos Carvalho? Exatamente, foi o que aconteceu com o coronel. Conseguiu ali o mínimo necessário dentro do coeficiente do PSL e conseguiu entrar ali
Foi o último da fila do PSL a entrar, mas conseguiu e vai poder representar o ABC Paulista lá na Assembleia. Como ele diz, o caçula está aqui conosco essa noite, Coronel Nishikawa, agora na condição de deputado estadual eleito, vai ser uma das vozes que vai representar o ABC na Assembleia Legislativa a partir de março do ano que vem. Coronel, obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite, parabéns pelo resultado das urnas. Boa noite, os ouvintes e os telespectadores. Olha, para mim não foi surpresa. Nós temos um trabalho profícuo aqui na região. Todo mundo fala, eu até vi no jornal, Nishikawa foi uma surpresa, Coronel Nishikawa foi uma surpresa. Sinceramente, eu tinha esperança desde o início quando nós entramos. Porque a gente tem um trabalho, né? E eu tenho colegas da minha turma esparramados no estado todo. Até o Major Olímpio chegou para mim, basta fazer o quociente eleitoral e o corte. Eu falei, bom, seria 22.400 mil votos. Eu falei, nós conseguiremos. E conquistamos, andando muito, sem gastar dinheiro. E isso foi importante, porque, como vocês mesmo falaram, mudou a forma da política. Existe uma conscientização maior dos eleitores, apesar de que, infelizmente, na minha opinião, ele reelegeram o Tiririca, né? E a gente... Mas a renovação foi maior. Eu estava vendo hoje, cara, você disse ontem da Câmara foi de 53%. Câmara Federal. No Senado foi de 85% o índice de renovação. Ou seja, o que mostra, se ainda não tem a totalidade da conscientização política, mas a gente deu um avanço importante a partir da votação deste domingo. Sim, apesar de estar debutando aí como deputado estadual, eu posso dizer que a gente tem uma certa experiência na área política. Eu trabalhei como chefe de gabinete de 2 subprefeituras de São Paulo, na época do Kassab. Quais são as 2 subprefeituras? Eu peguei Formosa Aricanduva e depois a pior subprefeitura que existe em São Paulo, a da Sé. Existe Cracolândia, existe Pacaembu, existe Mercadão, Paulista, tudo aquilo que se reúne e dá trabalho, muito trabalho. Eu não tinha folga nem de domingo ali. Então, trabalhava direto. Trabalhava muito, muito, muito. Isso me deu uma experiência muito grande. A gente lidava com políticos que a Sé é do lado da prefeitura, a subprefeitura. Então, era representar o prefeito toda hora. E, Coronel, a gente falava aqui no domingo, na avaliação, na marcha da apuração, Carlos Carvalho e eu, que essa campanha tinha sido um voto do eleitor ao não perfurado, ao não papel na rua, era uma campanha conceitual. E me recordo que na entrevista ainda na época da campanha, o senhor falava sobre quantos perfurados, quantas bandeiras o senhor teve? Eu mandei fazer 20 bandeiras, para dizer que a gente não tinha bandeira. Perfurado, nós fizemos aquele perfurado menor, o menor que tinha, porque era o mais barato, na verdade. O menor que tinha, quantos? Nós mandamos fazer 100. 100 perfurados. E colocou 100? Colocamos 100. 100 perfurados e 20 bandeiras. O pessoal, como a gente estava com o Jair Bolsonaro, era fácil vender o produto, todo mundo vinha pedir. Quando saímos para a rua, eu não precisava oferecer papel. Eles vinham pedir quando via a foto do Bolsonaro. Foi um negócio impressionante. Tá vendo, Carlos Carvalho? Eleito deputado com 20 bandeiras e 100 perfurados. É o que a gente estava falando aqui antes de começar a live, né? A gente não sabe se vai ser uma mudança para as outras eleições. Se é pontual, né? Ou se veio para ficar. Se é pontual, ou se é para as outras eleições. A gente sabe que aqui a política é tão volátil, ela muda Dinâmica. tanto, né? De uma eleição para outra, que a gente não pode garantir nada, né? Vamos esperar a próxima para ver se vai ser do mesmo jeito, até porque a próxima é de vereador, e geralmente o vereador também tem o mesmo processo dos grandes terem muito dinheiro para conseguir espalhar na cidade os seus votos, e os pequenininhos ali tentando fazer a sua parte, mas geralmente não conseguindo para vereador, né? Vamos ver se isso vai ter um resquício lá para 2020, né? Porque, assim, já é uma eleição que foi mais barata, entre aspas, porque reduziu algumas coisas, alguns tipos de material, né? Não teve cavalete, não teve aqueles banners gigantescos que eram pendurados nas casas das pessoas, os adesivos gigantescos também foram proibidos, mas mesmo assim a regra permitia ainda uma diferença gigantesca entre uma candidatura e outra, né? Então a gente vai ver se no futuro vai se manter em relação a isso. Mas, seguindo essa linha de futuro,
A gente estava falando sobre, antes da live, de que essa grande mudança da política vai trazer uma grande responsabilidade para quem foi eleito agora, né? Independente se foi uma reeleição ou uma primeira eleição. O senhor também sente isso, que a responsabilidade seria muito maior do que em outras épocas do senhor entrando agora? Bom, a responsabilidade aumenta à medida em que a gente vai estar na mídia. Hoje, praticamente, vocês sabem, vocês usam a mídia. Nós usamos muito mais a rede social do que qualquer outro. Eu tinha 15 mil, eu tenho 3 perfis, mas 2 páginas. Aliás, 2 páginas que foram derrubadas até. Nós tivemos muito trabalho para recuperar as páginas, mas basicamente foram de voluntários que trabalharam conosco, ninguém foi remunerado. Foram pessoas que vieram para o nosso lado apenas para somar pelo nome que nós tínhamos. Não foi absolutamente gasto dinheiro para ninguém, para pôr papel na rua. Eu proibi todo mundo de jogar papel no dia da eleição, como muitos fizeram, e eu cansei de ver papel de vários candidatos que gastaram muito dinheiro com papel, e eu proibi. Realmente, eu falei, efetivamente eu proibi do pessoal jogar qualquer tipo de papel. Então, foi uma campanha muito árdua, porque a gente não tinha dinheiro e estava enfrentando o dragão. E pensando lá na frente, né, quando assumir a cadeira na Assembleia, lógico que isso tudo vai ser levado em conta, né? A maneira que o senhor se comportou na eleição vão exigir, entre aspas, a mesma coisa ali durante o mandato, né? Eu acredito que sim, porque eu estava falando com o Leandro que 2 milhões de votos é representativo. Eu gostaria de ter tido 2 milhões de votos. Mas os meus 23 mil votos, eu vou ter o mesmo peso no voto de veto, no voto de aprovação. O plenário é a mesma então, equivalência. Eu me sinto muito à vontade para trabalhar em nome do grande ABC, me sinto honrado. Eu estou aqui desde 1968, comecei minha carreira como soldado da Força Pública e fui subindo na carreira. Depois fiz Direito, eu tenho um pouco de conhecimento jurídico. Isso tudo vai fazer com que eu espero honrar cada voto que eu recebi e poder fazer um bom trabalho representando o ABC. Coronel, muita gente nos acompanha. Marcos Vinícius Martinez, obrigado. Zé Ricardo Montandon Faria, a Renata, quem mais aqui? Jorge Garcia, nosso companheiro aqui de redação. Aliás, agradecendo toda a equipe, Amanda Lemos, a Júlia Micari, o Ayrton, a Socorro, o Pedro, a Flória, Elisa Prado, obrigado, a Larissa Amaral, obrigado. Olha o Carlos, Elisa Prado te chamando de Carlos Sampaio. O Carlos Sampaio foi o deputado federal reeleito. O Carlos aqui, ele teve recentemente aqui. O Carlos Carvalho conosco. Quem mais aqui? O Vitor Oliveira que está na produção, Miro Mota, Leandro Amaral e Carlos Carvalho, boa noite. J. Silva, Regina Gomes. O Miro Mota está falando, mas o Alckmin acabou de dizer que vai ficar de novo em cima do muro. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, Miro Mota. Rê Ribeiro, assistindo vocês aqui de Lisboa, sou andreense. Obrigado, Rê Ribeiro. Rosi Ribeiro de Marco, obrigado. A Neila Maria Paiva, existe política limpa. O Walter Bittencourt, o Mauro Pedroso, Diogo Reis, Marlene Aguiar, Leandro Laranjeira, colega jornalista, obrigado. Tereza Marano, Juninho Ferrari, e aí a Perpétua, e o pessoal cumprimentando aqui, né? O Miro Mota, acabou a velha forma de fazer política. Coronel, quem não apresentar propostas e projetos de interesse da população não vai ter êxito com o povo. A Matias Singer, Nishikawa, Homem Decente. A Neuza mandando oi. Juninho Ferrari cumprimentando pela eleição do Coronel. Maxwell Miranda, obrigado. Enfim, o pessoal que está nos acompanhando aqui. Eleandra Machado, Mercedes Guerreiro. Agora, qual que é o próximo passo, deputado? Não preciso nem perguntar quem é o apoio no segundo turno, porque o senhor já está engajado na campanha do Bolsonaro desde o início. Mas já teve alguma orientação? O que muda nesse segundo turno, tendo em vista que a maior parte do primeiro turno o Bolsonaro ficou hospitalizado e agora ele tem ainda restrições em relação à campanha de rua. Como é que o PSL vai fazer a campanha do Bolsonaro nesse segundo turno, que é um tiro extremamente curto? Seremos os soldados novamente do Bolsonaro. Eu até brinco, né? Ele é capitão, mas ele é o nosso mandatário. Então vamos cumprir ordens como soldado. O que vier de orientação nós vamos seguir, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, tem um embate aí de 2 candidatos a governo do estado, aguardando orientações para que quem
ou ficarmos neutros. Nós estamos aguardando a orientação. Carlos. E até queria mesmo seguir nessa linha do apoio aqui em São Paulo, né? Porque, entre aspas, você tem o Dória, que é de um partido que nacionalmente declarou neutralidade, porém ele individualmente declarou apoio ao Bolsonaro. Diferente do Márcio França, que antes mesmo do PSB já declarar o apoio ao Haddad, meio que já seguiu nessa linha. O PSL já bota essa situação com peso lá na frente, porque vai ter que trabalhar com o governador independente de quem ganhar. Como vai ser esse trabalho? Como vai ser a... Eu não tenho conhecimento, então eu não posso adiantar coisa que eu não tenho conhecimento. Eu estou acostumado à disciplina e hierarquia, então nós vamos seguir ordens, nós somos soldados, vou repetir, somos soldados do partido. Coronel, esse resultado, óbvio, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Se o PSL imaginasse que teria tanto êxito nas urnas, sem dúvida alguma, tinha lançado o candidato ao governo do estado de São Paulo. Mas, desde lá de trás, foi identificado que essa eleição seria eleição, entre aspas, dos extremos, dos antagônicos. Sim. O eleitor que é petista ia votar 13 do começo ao fim, assim como o eleitor que é do Bolsonaro ia votar 17 do começo ao fim. Em nenhum momento o PSL aprimorou a discussão de lançar uma candidatura ao governo do estado de São Paulo? Não tenho conhecimento. Tá, não chegou ao senhor nenhuma informação nesse aspecto? Não, mesmo porque a gente, desde o início, para onde fosse o Jair Bolsonaro, a gente iria. Fosse no Patriota, como tinha sido ventilado, ou no PSL, como acabou acontecendo. Então, nós não nos, assim, participamos desse tipo de discussão. Mesmo porque muita gente falou até que foi uma surpresa a minha eleição. E, diante disso aí, até eu acho que provavelmente a gente não seria nem ouvido e nem consultado. Hoje, o único candidato eleito no ABC e representar o PSL aqui na nossa região sou eu, não tem outro eleito. Então, eu acho que com isso a gente tem força para representar a região com muita dedicação, como sempre fiz. O que é o PSL hoje em São Bernardo? Tem quantos filiados? É diretório? É executiva formada? Como é que está a situação partidária do PSL em São Bernardo? Queira ou não, o PSL existe já há algum tempo. É vintenário, ou mais de 20 anos com certeza. Então nós não tomamos conhecimento, apesar da gente ter visto a listagem de filiados, deve ter mais ou menos de 300 a 400 filiados. Em São Bernardo? Em São Bernardo. Mas nós não tivemos conhecimento ou aproximação daqueles que estavam filiados. Muitos, eu creio, que nem sabem que estão filiados ao PSL. Quem é o presidente hoje do PSL? Hoje é o Walter Rezende, né, que ele assumiu agora, nessa gestão agora, que foi... A partir da vinda do Bolsonaro? Sim, a partir da vinda do Bolsonaro, nós assumimos o partido lá, porque a gente tinha necessidade de ter o partido organizado para a gente ser candidato. Entendi. Carlos Carvalho, só antes, obrigado Perpétua Soares aqui, falando isso aí, coronel, e aliás a Perpétua falando aqui, que é nordestina e apoia o presidente Jair Bolsonaro, falando 17 na cabeça, obrigado. TT Carvalho, sou sua fã, coronel, Eberson da Paz, Augusto Júnior, Francisco Venâncio, o Ayrton, nosso capitão aqui, mas não é em relação ao Bolsonaro, é capitão do Repórter Diário, viu? Marcos Savoy, jornalista do dia a dia aí do Sem Limites, TV Grande ABC, obrigado. Mandando um abraço também, viu, coronel? Obrigado, meu amigo Savoy. Erondina do Espírito Santo, obrigado. Carlos Carvalho. Nós só vamos fazer um parênteses aqui, que a Perpétua citou a questão do Nordeste. A questão não é quem... Você pode apoiar quem você bem entender e tudo mais. A democracia serve para isso. A democracia serve quando tem uma posição contrária à sua. Aí existe democracia. Todo mundo se respeitando, maravilha. O que a gente prega é que não aconteça que muitos fizeram no domingo, né? De mensagens preconceituosas contra os nordestinos. Hostilizar os nordestinos. A maioria escolhe quem eles quiserem. Você pode discordar do resultado ali ou acolá, mas você respeita o resultado e segue em frente. A democracia serve para isso. Infelizmente, já tinha acontecido isso em 2014, né? Após a reeleição da Dilma, que não envolveu só o Nordeste, envolveu também a região Norte,
que em maioria votou na Dilma, e agora em relação à região Nordeste. A gente tem que entender que a região Nordeste acabou sendo mais beneficiada durante os governos do PT, então por isso acaba tendo mais resquícios, diferente da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, sim, que acaba tendo uma outra tendência. Então dá para explicar de forma bem clara para todo mundo o que aconteceu ali e pedir novamente respeito, né? A gente está numa eleição que é tão odiosa, eu até falo que a gente está saindo derrotado dessa eleição independente de resultados, porque a gente não está sendo humano. A gente não está respeitando o próximo. Parece que falta... Essa palavrinha é tão simples, mas tão bela que a gente não consegue... Democracia. É democracia, ela é tão importante. Então, defender a democracia, defender o respeito à opinião e a opinião contrária, ótimo. A gente pode discutir, a gente pode ter posições contrárias aqui. O Leandro pensa de um jeito, eu penso de outro, e nem por isso a gente precisa sair se xingando, se batendo. A gente se respeita, pronto, acabou e segue a vida. Mas eu queria deixar esse papo um pouquinho mais específico aqui para a região do ABC Paulista. Porque a gente insistiu muito de que os candidatos do ABC deveriam se conversar. Quem fosse eleito deveria se conversar para trazer as demandas daqui, né? Sim. Porque todo mundo conhece a região, todo mundo sabe o que a gente precisa, todo mundo sabe quais são as necessidades aqui do ABC. E foi dos 6 eleitos para deputado estadual, teve muita diversidade, né? Tem 2 PT, tem PSDB, tem PR, tem Podemos, tem PSL. Dá para imaginar que existirá uma conversa para tentar decidir pró-ABC, uma integração melhor, Bom, independente das diferenças? Eu digo o seguinte, se for para conversar sobre assunto, para trazermos benefícios para o ABC, estou sempre aberto ao diálogo. Para isso não tem adversidades, não tem adversários para que a gente possa beneficiar o ABC. Por exemplo, nós temos o metrô de superfície parado, nós temos aí a distribuição de remédio de alto custo, que só tem um lugar para fazer, que eu acho um absurdo. Uma das coisas que, desde quando eu era presidente de Conseg, já fui presidente de Conseg, trazer para cá o policiamento aéreo da Polícia Militar. Então, tudo isso nós unimos para poder trazer para cá num consenso, né? Não existe rivalidade para isso, é beneficiar a nossa região. Eu estou aberto a qualquer pessoa que queira diálogo nesse sentido, beneficiar a nossa região. O que a gente tanto quer para o geral na política, né? A gente, lógico, a gente especifica para o ABC, porque nós estamos falando para a região do ABC, mas a gente queria isso na política no geral, né? Dependendo das diferenças, a gente sabe que tem vários problemas que podem ser resolvidos, às vezes a solução é tão simples e por causa da briga partidária, ninguém consegue fazer absolutamente nada para resolver esses problemas, né? Mas se a gente for levar tudo isso para esse lado partidário, nada avança. Vocês mesmos falaram, isso não é democracia. A nossa região, nós temos aí cerca de 3 milhões de habitantes. O pessoal carece de tudo isso que nós falamos aqui. E a população não tem nada a ver com adversidades de políticos ou partidários. Também falo no mesmo sentido da polícia. Eu sempre defendi a integração, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, agente penitenciário, porque a pessoa que quer ser servida, a pessoa que está vulnerável, não quer saber se ele está fardado, se está paisano, se é GCM, se é polícia militar, polícia civil. Ele quer ser ajudado, ele quer sair daquele perigo que ele está enfrentando. Então, isso tem que mudar a nossa filosofia de trabalho também. Eu acho que não pode ter, sermos adversários, temos que ser parceiros. E isso eu sempre defendi. Aquela coisa, quando chegar no dia 1º de fevereiro, quando nós assumimos os deputados, acabou a eleição, né? Segue o ritmo de trabalho. Segue o jogo, como segue o jogo, né? Como diria o Milton Leite. Coronel Ticaba, deputado estadual eleito, Paulo Tinoco mandando um abraço. Olha que bacana como o mundo é pequeno, Carlos e Coronel. Marisa Lima foi minha professora de alfabetização emocional durante o período do colégio, lá no Alcina Dantas Feijão, em São Caetano. Minha amiga. Mandando um abraço, falando que o senhor é amigo, inclusive está chamando o senhor de Niche. É isso? Os mais próximos chamam de Niche, Coronel? Que o esposo dela um abraço, Marisa. Coronel da minha turma. Que bacana. Que legal. Um abraço, Marisa. O Jorge Garcia, nosso colega de redação, está perguntando o seguinte, Coronel. Como deputado estadual, com toda a sua experiência na área de segurança pública, de que forma o senhor vai poder contribuir para melhorar os índices do Estado?
e ele cita um deles, o aumento dos casos de violência contra a mulher em 22,27%. Bom, foram criadas várias delegacias da mulher. Eu acho o seguinte, que isso é cultural. É cultural. Então, nós temos que, desde a escola lá, a mulher é uma pessoa como qualquer outra, só que mais vulnerável do que o homem. Tem que, na minha opinião, tem que ser desde o início da educação, desde a infância, tem que ser ensinado. Não adianta depois que você tiver uma formação, vivemos dessa forma que a gente vive hoje. Principalmente as mulheres são vulneráveis e a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que tem que educação, fazer com que essas delegacias efetivamente funcionem, que nem sempre as queixas são levadas adiante ou a investigação é levada adiante. Nós temos que tomar muito cuidado, porque são vulneráveis, a gente sabe. É isso que eu tenho como, assim, bandeira é educação. Tem a questão cultural mesmo, como o coronel disse, né? Infelizmente, todo mundo foi criado dentro de uma sociedade muito machista. Machista demais, e que isso só ajuda a fomentar essa violência contra a mulher. Hoje, a gente tem mais denúncias, que por um lado é bom, mas por outro lado é muito ruim, porque demonstra o quanto nós, homens, somos babacas, podemos dizer assim, em relação a isso. E em relação à estrutura de delegacia da mulher, acho que vai muito de encontro ao que a gente estava falando antes, a estrutura da polícia no geral, né? A estrutura da polícia no geral já é pequena, né? O que poderia ser para o Estado. A delegacia das mulheres são poucas, a estrutura é tão pequena que no fim de semana não funciona. É verdade. E nas outras delegacias não estão preparados para atender a demanda específica. Exatamente. Tem aquela brecha que a gente falava aqui, aliás, a gente também colocou esse tema em voga durante a campanha, que hoje a mulher, se ela sofre algum tipo de agressão e ela toma uma atitude corajosa de denunciar, ela não tem o suporte necessário, porque ela vai e denuncia, só que ela é obrigada a voltar para casa e se deparar com o agressor. Ela não tem as chamadas casas de acolhimento ou casas de acolhida. São raríssimos. São raríssimos os casos, ou seja, é uma falha na estrutura, né, coronel? Também tem um outro fator. Eu trabalhei, como eu falei, trabalhei no policiamento também. Muitas mulheres sofrem agressão, sofrem violência. Você leva para a delegacia e fala, não vou prestar queixa. Então, essa cultura também tem que mudar. Porque ela fica inibida, né? Sim, Porque porque sabe que vai ter que voltar. Ela fala, eu tenho filho, eu não tenho outro sustento. Então, tem acontecido muitos casos dessa forma também. Eu estou falando isso com experiência de rua. caso. Então, nós temos que mudar a cultura nossa. O homem não pode tratar a mulher diferentemente. É a parceira, é a nossa que anda ao nosso lado, não é atrás, não, é do nosso lado que ela anda. Mas ainda nessa temática da segurança, coronel, eleito agora e assumindo o mandato a partir do ano que vem, tem legislação que precisa ser alterada? O senhor vai propor alguma nova lei, algum mecanismo, alguma ferramenta para melhorar a segurança do morador do estado de São Paulo? Em termos de segurança, é a nível federal. Na minha opinião, a lei penal tem que ter alteração, 1938, 39. Né? Qual tipo de alteração, por exemplo? Geral, né? Minha opinião é geral, ela tem que se adequar ao nosso tempo. Imagina um código de 1938 adequado ao nosso tempo. Não adianta ficar remendando isso. Ela tem que ser refeita. Hoje nós temos tecnologia para poder ajudar até nisso. E Código de Processo Penal e principalmente a LEP, a Lei das Execuções Penais, que, como o Bolsonaro disse, esse negócio de progressão de pena não existe. Eu acho que tem que acabar com esse negócio de progressão de pena. Ou o cara cumpre a pena que ele foi apenado, ou não se dá mais pena nenhuma, porque hoje o cara cumpre, acho que 1/6, não lembro, faz tempo que eu não pego no código, mas se não me engano, 1/6 da pena já está solto. Então, essas coisas têm que mudar. Isso é da lei das execuções penais.
E além disso, basicamente, mesmo que o cara condenado passe muito tempo ali na cadeia, ele não cumpre a pena de verdade, né? Porque Não. hoje ele comete o crime, julgado, tal, todo o processo. Se condenado vai para a cadeia, na cadeia continua cometendo crime, porque infelizmente as cadeias hoje viraram universidades do crime. Quando sai, ele não trabalhou lá dentro, não aprendeu nada, não vai sociabilizar. Então. Tem a questão de preconceito, ele não consegue emprego, volta para onde? Para o crime. Ou seja, entrou no crime e não sai nunca mais, né? A outra coisa que tem que ser mudada, na minha opinião, é a formulação dos presídios, das detenções. Oficinas de trabalho para todo mundo. Vai aprender um ofício se ele não tiver ofício. Ele vai manter a comida dele, ele vai ter que pagar com o trabalho que ele vai fazer dentro dos presídios, com essas oficinas que eu estou falando. E quando ele sair, se ele for reeducado efetivamente, ele vai ter um emprego aí fora, ele vai ter uma profissão aí fora. Ou seja, aquele que foi preso roubando, porque falou que não tinha emprego, vai ter um emprego. Então ele vai ser uma mão de obra colocada quando ele for solto. Eu acho que é uma reformulação muito grande, assim, da forma como está implantada hoje. Isso aí eu conheço até que bem, porque eu sou um dos fundadores da Secretaria da Administração Penitenciária, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro secretário e eu era assessor militar do secretário da Administração Penitenciária, o doutor José Junqueira. Então, mas é porque, de certa forma, é curta o debate sobre segurança pública, né? A gente sabe que tem que mudar a lei, sabe que tem que mudar a estrutura, a cultura de como é praticado tudo isso, mas a gente só vai em ponto específico, né? Reduz a maioridade penal como se fosse resolver o problema. Não resolve. Reduz a maioridade penal, só vai aumentar o número de presos na cadeia, e a cadeia não tem estrutura para receber todo mundo, você só vai aumentar vai criar uma avalanche ali de coisas ruins, né? Você nunca vai conseguir fazer a pessoa cumprir a pena de verdade, aprender com aquilo, sair dali para a sociedade já pensando na bobagem que fez e não querendo fazer nunca mais. Não tem nada disso. Então, é por isso que eu defendo existir oficinas dentro dos presídios, dentro das detenções, para que ele aprenda um ofício. Ele não vai poder alegar quando ele sair que ele não tem não é uma mão de obra especializada para trabalhar aí fora. Vai facilitar para quem precisa de mão de obra e vai facilitar para ele que ele vai ser elaborado, vai ser assim moldado para ter uma profissão dentro do presídio. Eu acho que são essenciais essas mudanças e não adianta ser também voluntário, isso tem que ser obrigatório. Sim. Mesmo porque ele come lá dentro, o Estado paga, é um absurdo dos valores, vocês devem ter valores aí absurdos para cada preso que a gente despende do nosso imposto que a gente paga, recolhe, e isso tem que mudar. Essa cultura de deixar o cara só no lazer, né, porque a maioria não quer trabalhar, e vive por mal. Né? De dentro da cadeia, até pelo avanço da tecnologia, eles dão ordem de dentro da cadeia para fora. É celular, é isso, é aquilo. Então, ele se comunica com o mundo de fora. Coronel, já tem em mente qual o primeiro projeto que o senhor vai apresentar e defender no plenário da Alesp? Um dos projetos que eu quero defender polêmico ou não. Eu gostaria que todas as viaturas policiais estivessem fossem blindadas. O nível de violência que hoje o policial sofre é muito alto. Veja no Rio de Janeiro, quantos policiais não morrem. Só quando eles vão com o tal do caveirão, que é um carro blindado. Agora, as viaturas normais, nenhuma tem uma blindagem nenhuma. Eles são vulneráveis, totalmente vulneráveis. O senhor apresentar o projeto para que todas as viaturas da polícia sejam blindadas? Pelo menos os para-brisa. Para-brisa dianteiro, traseiro. Porque é a área mais visada para tiro. Então, eu quero que a viatura toda seja blindada. E um outro projeto que eu acho importante é nós termos a Polícia Militar ou a Segurança Pública ter um corpo jurídico para defender policiais envolvidos em ocorrência. Porque hoje, cada policial tira do bolso para poder se defender. Entendeu? Isso é um absurdo, porque ele está defendendo o Estado. Tá.
Ainda na área de segurança pública, o Miro Mota lembra também, o Carlos Carvalho e eu falamos várias vezes aqui, sobre a questão dos pontos de criminalidade e de violência ali na divisa de São Caetano com São Paulo, na Almirante Delamare. Sim. O que é possível fazer por aquela região? E ele pede aqui mais atenção do seu mandato como deputado estadual para aquela região, coronel. Bom, eu conheço mais ou menos a região. Comandei o 6º Batalhão, que fazia divisa, né, Almirante Delamare. São Caetano era da nossa jurisdição. Aquilo lá vai ter que ter policiais constantes. Às vezes a turma brinca, vamos fazer um viaduto, mas para fazer isso acho que é inviável, fazer viaduto, túnel, para poder ter passagem, para não ter contato. Mas o principal eu acho que ainda é acolher a população moradora de lá, começar a laborar, começar a dar trabalho, começar a dar educação para mudar um pouco a forma deles agirem. Eu sei que lá morreram muita gente, porque infelizmente existem moradores lá que são marginais e que atacam o pessoal que passa por lá. Mas, vou repetir, nas comunidades tem que ter área de lazer, tem que ter área de cultura, tem que ter uma forma de você tirar a criançada da rua para poder ter estudo, aumentar escolas naquela comunidade. Tudo isso vai fazer com que você se eduque para o futuro e cada vez mais as pessoas se conscientizem de que a criminalidade não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, cada vez que ele comete o crime vai estar preso, detido e assim por diante. Então não tem, falar que eu tenho um projeto atual sem estudo nenhum, eu estaria mentindo. Até é bom te colocar aqui. Não existe um milagre, né? Que amanhã alguém vai entrar no governo do estado, no governo federal, vai instalar os dedos. De um dia para o outro, ninguém vai fazer nada. É um processo de longo prazo, que passa não só pela mudança da lei penal, ou a reestruturação carcerária e outras coisas que podem ser feitas não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, mas também na maior participação do poder público aonde mais precisa. Se o poder público não estiver presente nas periferias, isso com várias coisas, educação, saúde, saneamento básico, lazer, cultura, se não estiver presente, eles não vão confiar no poder público. E o que entre aspas, tem de exemplo ali? Exemplos ruins. Então, você só vai formar ali pessoas que podem... Não existe vácuo. Não quer dizer que todo mundo vai, lógico que não. Mas você vai acabar criando um vácuo tão grande que você nunca vai resolver esse problema de segurança. Então, assim... Não vamos achar que, nossa, vai ter milagre independente de quem vence, não. Ninguém faz milagre. Ninguém faz milagre. É uma questão de um processo de longo prazo. Pode ser que a gente não tenha o resultado para a gente. Mas os nossos filhos, os nossos netos, vai ter uma cidade melhor, um estado melhor, com mais segurança. Né? Exatamente, eu gostaria de salientar que com 69 anos de idade, aposentado, eu saí da zona de conforto, que eu não vejo futuro se nós não mudarmos a forma de pensarmos. É por isso que eu entrei. Eu estou com 69 anos de idade. Ou seja, o ano que vem eu nem votaria mais se eu não quisesse, né? Mas eu acho que a participação nossa, com a experiência que nós temos, a gente vai somar. E, como vocês mesmo falam, ninguém vai fazer milagre. Mas é importante cultura, saúde, educação. Isso é preponderante para que as comunidades vivam em paz. Porque muita gente, às vezes, não tem nem o que comer em casa, aí começa a querer pedir coisa na rua, aí vem um bandido que aproveita a oportunidade e acaba até baleando muita gente foi baleada naquele trecho lá que eu sei. Né? O nível de violência é muito alto, que é uma coisa inconcebível. Coronel, quero aqui agradecer o Caio Carvalho, obrigado pela participação. Maria Lisboa falando retaguarda jurídica aos policiais já. Maria Lisboa pedindo mais atenção para a segurança no bairro Taboão em São Bernardo. Miro Mota falando que precisaria ter policiamento ostensivo no Almirante Delamare 24 horas, na linha do que o coronel falou. O advogado Sérgio Tanuri, obrigado pela participação. Nosso relógio aqui é implacável. Coronel Nishikawa, um dos deputados eleitos para representar o ABC na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obrigado pela gentileza da entrevista. Fica à vontade para as considerações finais, coronel. Bom, agradeço a oportunidade que novamente me dão.
como eu falei, estou com 69 anos de idade, eu tive, assim, foi uma coisa assim, natural que surgiu. Não gostaria de estar político, estou político, não sou político, para poder mudar, a gente enxergar o futuro, um horizonte melhor para os nossos filhos, nossos netos. Essa foi a motivação de eu estar entrando na política pela primeira vez e, com a graça de Deus, fomos eleitos. E eu quero corresponder cada voto que recebi. Evidentemente que nós vamos ter muita experiência nessa passagem. Legal, obrigado, coronel. E nós seguimos aqui com o nosso bate-papo. Tem a foto do Geraldo Alckmin aí, Vitor Oliveira? Se puder, pode pôr na tela até para a gente fazer a nossa transição aqui, agradecendo mais uma vez a gentileza da entrevista do deputado, agora deputado estadual eleito, Coronel Nishikawa, um dos 6, né, Carlos Carvalho, aqui do ABC. Exatamente, 6 de estadual e agora 2 federais, depois a gente vai explicar melhor exatamente o motivo disso, que aqui no ABC fizemos 8, pode ser que tenha um 9º, mais um federal, mas depende ainda da decisão da Justiça Eleitoral. Que é o Júnior Orozco, lá pela cidade de Mauá, PDT. Exatamente, vai dar mais detalhes sobre isso hoje. Mas a gente só espera que essa bancada, tanto da Assembleia, esses 6 da Assembleia, os 2 que já estão no federal, e se o Júnior Orozco for para lá também 3, que pensem na região e pensem como um todo. A gente acho que já cansou dessa questão de briga partidária, diferença de pensamentos que assim, colocam os problemas partidários à frente dos problemas da sociedade, né? A sociedade precisa de gente que faça política de verdade, né?